Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Facebook, Instagram e também hoje pela Rede TV, canal 47.1 e pela NET, canal 20. Muito obrigado aí pelo acompanhamento da nossa manifestação nesta tarde, na prestação de conta das ações do município diante do coronavírus e também de algumas situações da nossa cidade. Por falar em coronavírus, nós já temos em Belém 89 casos positivos até o momento e 3 pessoas que faleceram. Por isso, nós seguimos trabalhando nas diversas áreas, também em especial com a questão do coronavírus. Hoje, dia 7 de abril, é o Dia do Jornalista e também o Dia Mundial da Saúde. Dia Mundial da Saúde. Eu quero parabenizar a todos os jornalistas sérios, que comunicam, que informam, que acompanham os fatos e transmitem para a sociedade. Da mesma forma, quero cumprimentar todos os profissionais da saúde pelo Dia Mundial da Saúde. Bom, hoje, apenas como um informe adicional, nós teremos marés altas. Hoje, às 11h19 da noite, nós vamos ter uma maré de 3,60 metros e amanhã, às 11h36 da manhã, também de 3,60 metros. Essas marés são marés muito altas, com gravíssimo risco de alagamento. Portanto, se tiver a coincidência de chuvas intensas, certamente nós teremos problemas de alagamento. Então, estejam prevenidos diante dessa ocorrência da natureza. Bom, antes de ler algumas perguntas, eu vou fazer um breve comentário sobre o decreto que o governador publicou ontem. Um outro decreto sobre o coronavírus. Na mesma sequência dos anteriores, o governo do estado não conversou com o município e, aliás, ao que eu sei, não conversou com nenhum município. Isso é sempre muito ruim, porque já que todos estamos no mesmo território e temos as mesmas preocupações, precisamos definir as estratégias e até para a gente saber quais os melhores caminhos, porque individualmente ninguém é detentor da verdade absoluta, por isso é sempre bom o diálogo. Alguns itens elencados no decreto me preocupam pela impossibilidade da sua execução, pela impossibilidade da sua fiscalização. Invadindo, inclusive, aqui, por exemplo, na proibição de reuniões, de eventos religiosos até, que reúnam 10 pessoas. 10 pessoas. Imagine, numa igreja enorme, 10 pessoas reunidas já seria uma infração ao decreto do governador. Me preocupa. Nós temos aglomerações que estão se mantendo e que nós precisamos estar muito atentos na busca de solucionar conjuntamente o governador. Nós temos nos nossos supermercados uma aglomeração muito grande e recorrente e precisamos atuar conjuntamente. Tivemos nos últimos dias nos bancos, mas não é simplesmente com a decretação de que agora está proibido e todo banco e todo supermercado tem que dar máscara. E ninguém está dando máscara. Dos ônibus, todos os ônibus têm que só permitir passageiros sentados. Os ônibus intermunicipais, vindo de Ananindeua, de Marituba, de Benevite, estão vindo com passageiros em pé e não há fiscalização. Aí a gente tem um decreto que determina um monte de coisa que na prática a gente vai ver, não está tendo fiscalização, não tem execuibilidade. Então eu fico aqui, mais uma vez, realçando a importância do diálogo e da combinação das estruturas, para que a gente diga, olha, isso dá para fazer, quem vai fiscalizar onde, como faz essa fiscalização, qual é a melhor forma de fazer. Vamos ponderar para a gente não incorrer também em exageros. Nós todos estamos preocupados com a questão da saúde pública. Todos, óbvio, a Prefeitura de Belém tem os seus decretos de preocupação com a saúde pública, mas também está muito preocupada com a fome, que já começa a se agravar em uma série de segmentos, e simplesmente decretar por decretar, sem a competente fiscalização, a organização, a estruturação e o diálogo institucional,
Como imaginar o transporte interurbano de Benevides, Marituba, Ananindeua, Belém, se não tiverem as prefeituras com as suas organizações, com as suas estruturas também atuando de maneira ordenada, organizada, planejada. Então fica aqui mais uma vez a minha preocupação quanto a essas ações decretadas simplesmente que não acontecem na prática. Nós temos aí, como eu disse, um exagero quando eu vejo reunião de 10 pessoas. Dentro do Palácio do Governo tem mais de 10 pessoas reunidas. Eu vi uma visita do governador em Outeiro para inaugurar um poço lá e tinha bastante gente acumulada, é uma aglomeração indevida. Mas aí, de repente, com a questão da religião, claro que eu não sou a favor das aglomerações, não sou a favor das aglomerações. A gente decretou isso, mas determinar que uma igreja não possa, com o devido equilíbrio, com a orientação, ter pequenos encontros espalhados, sem as pessoas estarem aglomeradas ou amontoadas, eu acho um grave equívoco, um exagero e caminhando para aquilo que não é exequível. É o que eu mais me preocupo nas manifestações oficiais, nos decretos que a gente publica. Eu, particularmente, domingo, estive com a minha família na igreja, fui lá no domingo de Ramos, e nós fomos rezar. E tinha pouquíssima gente na igreja. E era um momento espiritual, um momento que nós fomos lá fazer a nossa oração de acordo com a nossa crença. Eu me preocupo com essas posições. A prefeitura mantém as suas recomendações, a gente tem ampliado as nossas fiscalizações, mas acho que a gente precisa dialogar, conversar, articular e, infelizmente, lamento muito, a gente não está tendo essa possibilidade de diálogo com o governo do Estado. Vamos continuar fazendo aquilo que achamos correto dentro das nossas atribuições e responsabilidades, sabendo que nós vamos ter que superar esse momento, que é gravíssimo, seja do ponto de vista de saúde pública, quanto sobre a economia. E quem está hoje sofrendo são os mais vulneráveis, os mais fracos, aqueles que precisam do emprego, que hoje estão precisando do pão de cada dia. E isso tem que ser também motivo de preocupação e de um planejamento de estratégias que a gente conjuntamente deve agir. Cada um está fazendo, já que nós não estamos tendo diálogo, certamente o governo tem as suas ações, a prefeitura tem as suas ações, estamos integrando com diversos segmentos da sociedade os mais vulneráveis, estamos com alguns programas de benefícios assistenciais, mas certamente com o diálogo a gente estaria sendo mais eficazes. Fica aqui mais uma vez o registro da Prefeitura de Belém. Ainda mais definir aqui a ameaça de multa diária de 50 até 50 mil reais para algo que não está funcionando hoje. Acho que nas filas iam distribuir máscaras nos supermercados e nos bancos. Nem banco, nem supermercado, era só passar hoje na rua. Eu passei e verifiquei em vários lugares, durante as minhas andanças aí dentro do carro que eu estava fazendo, vistoriando ações e obras, eu identifiquei que não estava acontecendo nada na prática. Então não adianta a gente ficar criando só essas expectativas que acabam se transformando em falsas expectativas. Aposto muito no diálogo e na possibilidade de todos juntarmos as nossas forças para superarmos este momento, que é um momento de aflições, de tensionamento, e que a gente espera, com habilidade, com competência, não permitir que se amplie esse vírus dentro da nossa cidade, do nosso território. Mas fazendo isso tudo com muita seriedade, muita prudência, ouvindo a área médica, a área científica, e também com olhar na área social e área econômica. Bom, depois deste recado reiterado, eu vou agora falar também da sinalização do Almirante Barroso. O Almirante Barroso, que já está com o asfalto concluído, alguém aqui me perguntou, foi o Lucas Girard, sobre a sinalização. Olha, no prazo máximo de uma semana, 10 dias, a gente está concluindo a sinalização, inclusive a sinalização tanto para veículos quanto para os pedestres. Silvia Abreu, ela pergunta se existe alguma estratégia de ampliação de coletivos que fazem a linha Icoraci
Águas Negras, para atender em especial os moradores do Quinta dos Paricás. É bom lembrar que nós estamos tendo uma oscilação, né, de usuários de transporte coletivo. Uma hora tem muito pouco, uma hora tem um pouco mais, e nós temos que ficar monitorando e modelando essa oferta de ônibus, que a gente quer que seja confortável, no sentido de não ter aglomeração dos ônibus. O decreto municipal preconiza que os ônibus devem ter, no máximo, os passageiros sentados e mais 8 passageiros em pé, é o que está preconizado no nosso decreto, e na verdade, na resolução, na portaria da própria CEMOB, e que nós estamos ampliando a nossa fiscalização para evitar as aglomerações, sobretudo nos horários de pico. Né? Sobretudo nos horários de pico. Mas é importante a gente saber que o sistema de transporte coletivo está em risco com a possibilidade de colapso. Por quê? Porque você tem uma folha de pessoal mantida, de cobradores e motoristas, ônibus que estão paralisados e outros ônibus que estão andando durante o dia, em grande parte do dia, vazios. Em grande parte do dia. Apenas nos horários de pico é que você tem tido essa alteração mais expressiva. E isso gera um sistema deficitário. O sistema deficitário é o sistema que entra em colapso. E isso está nos preocupando profundamente. Inclusive, nos últimos dias, o sindicato do CETRANSBEL publicou uma série de notas oficiais preocupado com isso, e nós participamos de audiências públicas, reuniões de intermediação entre o Ministério Público do Trabalho e as empresas com os motoristas e cobradores, incluindo o Sindicato dos Trabalhadores. Estamos muito preocupados, porque isso pode gerar também desemprego em massa, e falar em desemprego é falar em aflição, angústia e fome, e isso nós estamos muito preocupados. Uma das perguntas da TV Liberal é exatamente essa questão da lotação dos ônibus, com 8 pessoas em pé em cada ônibus que a Prefeitura publicou. E é importante ressaltar que nós estamos recebendo denúncias, sobretudo lá da BR-316, que não são esses ônibus não estão nos limites da Prefeitura, do município, mas estão já por responsabilidade do Estado, do DETRAN. A responsabilidade do município é dentro do território municipal. Nós não podemos sair com a nossa fiscalização para Ananindeua, Marituba, Benevides. Aí cabe ao governo do Estado e, obviamente, também aos municípios fazerem a sua fiscalização. Também alguns motoristas têm reclamado da insistência de usuários quererem entrar no ônibus, mesmo quando ele já está com a sua lotação completa. Nós pedimos a compreensão também de todos. Pedimos aos nossos usuários, aos nossos cidadãos, para que evitem a aglomeração. É um papel de cada um. Quer dizer, você tem que ser responsável consigo mesmo e com as outras pessoas. E isso é fundamental para que a gente tenha, nesta hora, o controle sobre a expansão do vírus. Bom, eu tenho, por último, que anunciar aqui um programa que nós já iniciamos a confecção. Nós estamos num grande mutirão para a produção de máscaras com tecido para distribuir para toda a população. Já estamos com parcerias sendo consolidadas com entidades da sociedade civil, entidades religiosas, né? Então, nesse primeiro momento, inclusive, já temos uma parceria estabelecida com representantes da Assembleia de Deus, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Igreja Católica e associações comunitárias que já estão se mobilizando. Nós estamos, neste momento, adquirindo matéria-prima para a confecção dessas máscaras. A gente remunera as costureiras, entrega a matéria-prima, remunera as costureiras e também distribui gratuitamente as máscaras. Eu espero que no máximo em 10 dias, a gente já dispõe aí do número muito expressivo de máscaras para contemplar a população, e certamente é uma das formas de proteção que a gente dispõe e que outros países tiveram a inteligência de utilizar. Isso ajudou muito na contenção dos vírus. Desta forma, a Prefeitura vai avançando
com os seus programas sociais, com a acolhida dos pacientes, com a inclusão de novos espaços na área de saúde, para que a gente tenha a nossa estrutura o melhor possível para o tratamento, para a prevenção e tratamento dos doentes com coronavírus. Era o que eu tinha por hoje. Alguma pergunta de internauta? Não? Então, era o que eu tinha por hoje. Até amanhã, às 4 horas da tarde, onde, mais uma vez, estaremos aqui transmitindo a você a nossa prestação de contas sobre o momento em que vivemos dentro do município de Belém. Muito obrigado, uma boa tarde.